Olá, turma 121 e 122. Estamos continuando o estudo do módulo número 2 da apostila número 4, falando sobre organizações políticas e administrativas e econômicas que nós temos no mundo. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a ONU. E nessa aula vamos falar sobre a Organização dos Estados Americanos, da página 20 e 21. Vamos primeiramente pedir a presença de Jesus através de uma oração. Oremos. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno, para que nós possamos ter entendimento vindo dos altos céus, para entender o conteúdo que vai ser falado nesse momento. Fica conosco, nos proteja, nos guarde e estenda essas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Quero parabenizar alguns alunos da 121 e da 122 que já entregaram o AV1 do mês de outubro. Você viu que foram algumas páginas que foram realizadas, já observei, já coloquei nas minhas anotações, então já o primeiro 10 já está garantido para o quarto bimestre. Eu quero ver praticamente no quarto bimestre os alunos fechando também com 10 pontos e anual 40 pontos. Então vamos continuar a nossa atividade desse dia falando sobre a Organização dos Estados Americanos, da página número 20 e 21. Esse é o símbolo da Organização dos Estados Americanos, formando então pelos 35 estados que fazem parte da organização. Na introdução, na página número 20, nós podemos observar alguns detalhes, tais como algum tempo após a fundação da ONU, os representantes dos países do continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, julgaram necessária a criação de um organismo voltado para os seus interesses americanos, que pudessem operar de forma regionalizada. Essa forma regionalizada seria pelos 35 países, estados que fazem parte do continente americano, tanto na América do Norte como América Central, continental e América Central Insular e América do Sul. No cenário mundial, então que essa representação da OEA não só ficasse limitado ao nosso continente americano, mas também pudesse ser visível na própria ONU, Organização das Nações Unidas, e também nos outros continentes, como o continente europeu, o continente asiático, o continente africano e a Oceania. Foi nesse contexto que, em maio de 1948, foi fundada a Organização dos Estados Americanos, reconhecida como um dos organismos regionais mais antigos, né? Então nós temos, desde 1948 até o prezado momento, ela não ocorreu modificação dessa organização. Como, por exemplo, a União Europeia, ela iniciou-se através do Mercado Comum Europeu e depois foi sofrendo várias outras modificações, várias introduções de outros países e formulação da sua própria Constituição interna, que hoje nós conhecemos como a União Europeia. Mas a OEA, Organização dos Estados Americanos, desde 1948 até o prezado momento, ela continua vigente com a mesma Constituição e com o grupo de países que são formado essa própria Constituição da OEA. Continuando, nós podemos observar algumas datas importantes que eu vou citar para vocês, tais como em 1948, né? O que ocorreu de importante em 1948? Então nós podemos observar que em 1948
foi fundado a Organização dos Estados Americanos, né? E esse organismo foi reconhecido praticamente por todos os grupos dos continentes que são formados e até também pela própria ONU. Com isso, a partir de 1948, temos a partir de maio. Alguns colocam como sendo dia 1º de maio, os outros colocam como 5 de maio, mas nesse mês de maio nós tivemos então a formação dessa organização. Observando então a próxima data, o que nós podemos colocar da próxima data, que é o século XIX, proposto por Simão Bolivar. Então ele fala o seguinte, reforçando a regra geral de que a concretização de um projeto se deve a uma sucessão de acontecimentos que levaram à criação da Organização dos Estados Americanos. Tem como antecedente o ideal do líder chamado Simão Bolívar, que ele é muito reconhecido pela América Latina, ainda no século XIX, de integrar todo o continente americano. Então, a proposta de Simão Bolívar era unir a América do Norte, a América Central e a América do Sul num grupo só. E assim, é lógico, depois em 1948, nós tivemos essa formação que é conhecida de Organização dos Estados Americanos, só a partir de 1948. Continuando, nos dizendo o seguinte, mais uma data, em 1890. O que ocorreu em 1890? Em 1890, em Washington, Distrito de Colômbia, a capital dos Estados Unidos, foi estabelecida a União Internacional das Repúblicas Americanas. Então, esse contexto vem já desde 1890, né? E que em 1948 que vai dar origem o que nós conhecemos, por exemplo, a própria OEA. A outra data que nós podemos observar é que ocorreu em 1910. E o que ocorreu nesse período de 1910? Em 1910, transformou-se essa União Internacional das Repúblicas Americanas em União Pan-Americana e, logicamente, substituída posteriormente pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Nessa mesma ocasião em que se oficializou a Carta da Organização dos Estados Americanos, também foi assinada a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do próprio homem, do cidadão americano, qual o direito e qual o dever que ele tem que fazer dentro do continente americano. Importante documento internacional que defende os princípios de respeito e valorização humana. Então, a partir de 1910, com essa carta da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, nós temos a valorização tanto do homem, da mulher, dentro do espaço da Organização dos Estados Americanos, criado a partir de 1910. Continuando, nós podemos observar uma outra data, 1962. O que ocorreu nessa data de 62? Em 1962, os ministros de Relações Exteriores decidiram, por meio de uma resolução, que o governo de Cuba seria excluído da Organização dos Estados Americanos, por desentendimento político com os Estados Unidos. E a exclusão foi aplicada ao governo e não ao Estado. Então, nós podemos observar que dentro desse contexto da OEA,
Cuba, então, ele é afastado nesse período de 62, logicamente por não ter apoiar diretamente os norte-americanos e sim ter o apoio da Rússia no período da Guerra Fria. Outra data que nós podemos observar também é a data de 1967 a 1991, o que ocorreu nesse período. Então, entre os anos de 1967 e 1991, outros 14 países passaram a integrar a Organização dos Estados Americanos. Na sequência do ingresso são eles, podemos colocar Barbados, Trinidade e Tobago, Jamaica, Granada, Suriname, Dominicana, Santa Lúcia, Antigua, Barbuda, São Vicente e Granadinas, Bahamas, São Cristóvão e Neves, que são países que pertencem à América Central Insular. Aí temos o Canadá, na América do Norte, Belize, que também pertence à América Central Continental, e Guiana, que pertence à América do Sul. Ali também eu coloquei, por exemplo, para vocês o país como Suriname, que pertence à América do Sul. Então, nesse período, outros mais países fazem parte dessa composição a partir de 1967 e 1991. Né? Então, eu coloquei essas datas só para vocês terem uma ideia do aparecimento do próprio processo da Organização dos Estados Americanos. A OEA, ela é Organização dos Estados Americanos, o significado dela. Ela teve origem em maio de 1948, alguns falam no dia 1º de maio, os outros falam dia 5 de maio, mas nesse mês de maio que surgiu, de 48, a própria organização. Faz o quê? Buscar soluções pacíficas para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento cultural dentro do contexto pacífico entre os países que pertencem aos Estados americanos. E formado então de 35 Estados membros que fazem parte da América do Norte, América Central e América do Sul. E as línguas são faladas como o inglês, o espanhol, o português e o francês. Logicamente que o inglês é falado então pelos Estados Unidos, por Jamaica, Belize e a Guiana Inglesa. O espanhol, a predominância, né, dos países da América que se fala o espanhol. O português, só o Brasil. E o francês, a Guiana Francesa, Haiti e o Canadá, que fala-se essa língua, o francês. Praticamente todos os outros países é de dominação de espanhol. E, logicamente, nós podemos observar a grande formação do espanhol na OEA pelo fato de que desde lá do México até o sul do Chile, com a Argentina, nós temos a formação de língua espanhola, tirando alguns países que falam o francês, o inglês, né? E o português, no caso do Brasil, a predominância é da formação espanhola, ok? Agora vamos ver com vocês, entre os principais objetivos da OEA, destacam-se quais são os principais objetivos que nós temos na OEA. E aí nós podemos observar alguns deles, tais como... Vamos então ver alguns que fazem parte desse contexto da OEA. OEA, prioridade de trabalho. Qual a prioridade de trabalho que nós temos nessa configuração deles? OEA, principais objetivos da OEA. Então vamos ver a atuação deles. Fortalecimento da democracia. Esse fortalecimento da democracia está voltado aos assuntos democráticos relacionados ao comércio entre todos os países da América,
e a sua própria integração. Então, um dos principais trabalhos, objetivos e prioridades do trabalho da OEA é fortalecer a democracia nos países do continente americano, envolvendo essa integração econômica, social, política e administrativa entre os mesmos. Continuando, nós temos mais alguns outros pontos importantes, tais como combate à corrupção. Esse combate à corrupção, infelizmente, é muito difícil no próprio espaço da organização Estados Americanos, que também envolve muitos países, tais como o Brasil, temos a Bolívia, né? Temos a Colômbia, Chile, que também é Argentina. Você vê que os países latino-americanos têm muito esse problema da corrupção. Então é um dos trabalhos prioritários da OEA organizar esse combate à corrupção da forma que possa acabar com o mesmo. Também nós temos o controle de entorpecentes voltados a tráfico de drogas, né? Tráficos de elementos, principalmente alguns países são muito fortes envolvidos nessa questão, como por exemplo a Bolívia, Colômbia. Eles têm até o caixa 2, entre aspas, administrativamente para esses entorpecentes, e esses entorpecentes muitas vezes estão envolvidos com essas drogas ilícitas e também muitas vezes é misturado com armas para lá e para cá, e muito dinheiro, lavagem de dinheiro é voltado nesse processo da controle de entorpecentes. Repressão ao terrorismo. Essa repressão ao terrorismo tem muito a ver na Colômbia, também na Bolívia, na Venezuela, na Nicarágua, né? O México também temos esse controle voltado à repressão ao terrorismo. Aqui nem se pode dizer, né, combate à lavagem de dinheiro, como o Brasil está enfrentando atualmente, né? Até o presidente Bolsonaro falou que agora não tem mais nada de corrupção, que não tem mais nada, por exemplo, de problemas voltado à lavagem de dinheiro, tá tudo em ordem, mas ainda parece que colocaram panos quentes em cima, panos frios em cima de tudo, e parece que está tudo abafado, mas ainda há processos voltados a essa lavagem de dinheiro. Você pode observar, por exemplo, nos últimos dias ocorreram, por exemplo, a licitação de abertura de novas áreas portuárias aqui no estado do Paraná, na região de Pontal do Paraná, né? E ali pôde observar que teve uma lavagem de dinheiro, muito dinheiro foi desviado. Até o ex-presidente Fernando Collor de Mello estava envolvido nesse processo. E ao questionar, ao perguntar para ele, ele falou que não tinha nada a ver com essa lavagem de dinheiro. Então, no Brasil é muito forte essa questão de lavagem de dinheiro. Até essa lavagem de dinheiro você pode observar nessa questão da pandemia, quantos estados desviaram verbas voltada para um processo de cura para o próprio elemento humano na questão de vacinação. Questões tais como sociais, né? Principalmente a pandemia, trabalho para a população, né? Questão da saúde, questão do emprego, questão de moradia, de transporte, tudo voltado nessa questão social, principalmente a saúde. Eu coloquei a saúde porque hoje é a formação muito forte da pandemia que está ocorrendo. E também a relação de Pantanal Mato Grossense, a floresta amazônica, a floresta da Califórnia, são todos elementos que é a prioridade do trabalho aonde atua a Organização dos Estados Americanos. Então você vê que tem muita coisa para ser controlada, para que tenha, por exemplo, entre aspas, um continente pacífico, como é a missão. Então, só que essa missão é muito difícil porque nós temos corrupção, nós temos lavagem de dinheiro, nós temos entorpecentes, temos terrorismo, né? E isso é difícil colocar em toda a estrutura. E principalmente quando você fala em fortalecimento da democracia, quando você vai a Venezuela, que
esse país está virando uma ditadura venezuelana e praticamente a população não tem essa liberdade de expressão no próprio local, né? Agora, nós podemos observar na página 20 e 21 a estrutura da OEA, né? Como é que é formado essa estrutura da OEA? Toda organização, independentemente do seu nível de importância, precisa estabelecer a divisão de responsabilidades para que cada setor ocupe uma função específica. E a OEA ela vai integrar essa estrutura através daquilo que eu citei para vocês: a democracia, entorpecentes, tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção, lavagem de dinheiro, questões da floresta amazônica, floresta da Califórnia, o Pantanal Mato Grossense e outros inúmeros questões sociais, políticas, administrativas, são que responsabilidades da OEA para organizar todo esse processo da estrutura da OEA, né? E aí nós podemos observar que a estrutura da OEA ela tem alguns problemas para ser resolvidos, né? E esses problemas que poderiam ser resolvidos seriam o quê? A OEA integra países com problemas sociais. Qual problemas sociais? Você pode observar, só no Brasil nós vamos ter o quê? 5 classes sociais, como já foi citado em slides anteriores. E outros países, né? Nós somos países chamados emergentes, como Brasil, Argentina, Chile, México, né? Nós podemos colocar essa composição de países chamados emergentes. E aqueles países que são pobres, né? E os países ricos, como os Estados Unidos e o Canadá, como os Estados Unidos, quanto problema social está enfrentando, né? Também, no geral, para toda a América, problemas políticos, problemas econômicos diferenciados. Por que diferenciados? Por causa da própria colonização espanhola, colonização inglesa, colonização holandesa, francesa, portuguesa, né? E tudo isso vai ter o que? A sua própria formação de cultura de um determinado estado dentro desse contexto da América. E para atender a cada uma dessas realidades foi definida uma eficiente estrutura organizacional, formando então algumas organizações importantes. E quais são essas organizações importantes que nós podemos citar para vocês? A Assembleia Geral, os conselhos, a Secretaria Geral, organismos especializados e outros que nós vamos ver com vocês. Na Assembleia Geral, essa integração, né? Essa integração ela é votada exclusivamente por representantes de todos os países. Então, todos os países que fazem parte dessa OEA, formado de 35 Estados-membros, eles estão integrados para ter o quê? Levantar as principais propostas da organização. Continuando, nós podemos observar que também temos a reunião. E essa reunião é feita uma vez ao ano. E aqui no Brasil também já foi feita essa reunião. Não é essa reunião da OEA, não tem um prédio específico como temos a ONU, né, que é feito 2 vezes ao ano, lá uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre, lá na Ilha de Manhattan, no prédio da sede da ONU em Nova York. Já a OEA, ela cada vez que faz uma reunião, uma vez ao ano, eles fazem num determinado país. E aqui no Brasil também já foi feito esse processo da reuniões da OEA. A comunicação, como nós citamos para vocês, né, no slide anterior, a comunicação que é realizada na OEA é feita, por exemplo, em língua o inglês, que é oficial, depois nós temos o espanhol, que é predominância, temos o português e o francês. Por que eu falei em inglês, que é a predominância, é o fator mais importante, por causa que a ONU se fala inglês. E também então a ONU copiou, a OEA copiou alguns elementos da ONU, dando essa origem então à língua oficial, o inglês.
né? Então toda a proposta é formada em inglês, mas a predominância da OEA em língua é o espanhol, porque temos a predominância do espanhol sendo falado em toda a configuração da OEA. Depois temos o português, como é o caso do Brasil, e o Canadá, como o francês no Canadá, por exemplo, no Haiti, que são as línguas de menor concentração que temos na formação da OEA. Essas assembleias vão fazer o quê? Né? O que essas assembleias irão fazer de importante? Então elas vão fazer, por exemplo, analisar questões políticas, administrativas, as metas principais se foram alcançadas, vão tomar essas decisões nessas assembleias. Então é levantado todo o processo da sua própria estrutura, das suas prioridades de trabalho. Será que foi feito, não foi feito isso relacionado à pandemia? O que nós encontramos de pontos positivos, negativos para a realização da mesma? Então tudo isso é feito no processo dessas assembleias. Então a assembleia é muito importante que temos no local. E as decisões, essas decisões são tomadas por um voto. Então esse voto, todos os países que fazem parte, os 35 países que fazem parte dessa configuração, eles vão votar e falando, essa decisão que foi tomada sobre um determinado ponto é plausível de ser aceito. Então, se tiver a maioridade de votações, então entra em pauta e isso vai ser então colocado na Organização dos Estados Americanos. Então, através das decisões, através de um voto. Nós temos dois importantes conselhos que compõem a OEA, que é o chamado o CP, que é Conselho Permanente, e o CIDI, Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, né? E eles fazem o que essas comissões? Essas comissões, elas exercem suas funções por meio de comissões. Então tem a Assembleia Geral e depois vai ter o que? Pequenas comissões para ser retratado. Uma comissão retratando sobre entorpecente, outra sobre saúde, outra sobre meio ambiente, outra sobre questões de drogas, outra lavagem de dinheiro, etc. E essas pequenas comissões se reúnem, formam os seus vereditos e ele leva para a grande Assembleia Geral para ser tomada a decisão dos votos para resolver esses problemas. Então, esse Conselho Permanente, o Brasil faz parte desse Conselho Permanente, e o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral é composto então por todos os países que fazem parte dessa configuração. Então, através desses conselhos, esses conselhos então, eles vão estudar por menores comissões a formação então do próprio desenvolvimento e decisões que são tomadas pela OEA. Agora, quando você fala em Secretaria Geral, quais são as funções mais importantes que é proposta pelo esse conselho, chamado Secretaria Geral? Toda atividade relacionada à administração interna, bem como a sistematização de informações, é direcionada à Secretaria Geral e as suas subsecretarias com diversos departamentos auxiliares. Então, por exemplo, assim, quando nós enviamos para a ONU, né, quantas pessoas nasceram no ano de 2020? Quantas pessoas morreram no ano de 2020? Então, todos esses dados são enviados para esse ponto da Secretaria-Geral, através de sistematização de informações, são enviadas para a OEA e a OEA distribui então para a ONU. Então, tudo isso cabe à própria Secretaria-Geral com as suas determinadas funções de analisar, debater os próprios espaços que são voltados exclusivamente para a própria organização. Algumas organizações especializadas que nós temos dentro da própria OEA, que ocupam, por exemplo, a posição de assuntos relativos ao quê? À saúde, no caso a pandemia que está enfrentando no problema,
não só a pandemia como a malária, a dengue, né? Os problemas de doenças do mundo tropical e mundo equatorial é colocado essa posição, o fator da agricultura, o fator direito da criança, o direito da mulher, o direito do índio, o direito à manutenção e resgate e ampliação dos conhecimentos próprios da história e da própria geografia do continente americano. Então, isso é proposto, tem comissões relativas só para observar questões de saúde, né? A questão da agricultura, direito à criança, mulher e índio, resgate, como foi comentado, programas ambientais, a proteção do meio ambiente, a educação, bolsa de estudos para os mesmos, o estímulo à educação democrática e também observar a questão dessa discriminação que muitas vezes existe. Essa discriminação é porque aqui na América nós tivemos o povo primitivo vermelho, que são os índios. Aí veio os brancos, esses brancos podem ser portugueses no Brasil, ou espanhol na América Latina, ou ingleses nos Estados Unidos, ou franceses no Canadá, mas vieram esses brancos se misturaram com esses índios. E depois também vieram o quê? Trabalho de mão de obra forçada negra, que não só teve no Brasil, como também teve nos Estados Unidos. E também a presença dos amarelos asiáticos. E muitas vezes há esse problema de discriminação cultural, racial, dentre esses 4 grupos que nós temos formado dentro da Organização dos Estados Americanos. Outros elementos que nós podemos colocar também é a Comissão Jurídica e Interamericana, como você pode observar, e Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Esses outros organismos e entidades que buscam que soluções para questões como narcotráfico, terrorismo, questões catastróficas naturais, questões de desenvolvimento e direitos humanos. Tudo isso tem nessas estrutura uma organização regional, parte dos interesses são relativamente semelhantes, o que facilita as decisões de tomada na Assembleia Geral. Então, esses são os casos específicos, né? Por exemplo, quando lá no Haiti teve o problema da catástrofe natural, por exemplo, terremotos. Então, isso aí, muitos vieram do Haiti e vieram, por exemplo, para o Brasil para ter sua própria segurança proposta pelo próprio Conselho de Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A atuação da OEA na página número 21, desde que foi criada a organização da OEA, vem ampliando sua atuação no território dos países membros. E aí temos várias incidências do que é feito, por exemplo, onde a OEA atua. Podemos observar, por exemplo, atuando em programas de missões, protegendo missões de 40 países, por exemplo, diversos grupos. Por exemplo, nós podemos também colocar programas de remoção de minas terrestres que foram abandonadas em conflitos, né, com os países tais como Nicarágua, Guatemala, Colômbia, Suriname, Haiti. Temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de Corte Interamericana de Direitos Humanos. São realizadas visitas aos países membros para ver se tem alguma violação dos direitos humanos. Programas relacionados a entorpecentes, né? Programas de combate direto ao tráfico de drogas, de armas, de produtos químicos, questões do meio ambiente, principalmente visando as bacias hidrográficas, a preservação da biodiversidade, a sustentação do próprio meio ambiente e programas sociais, como por exemplo os direitos dos próprios dos indígenas, né, e das homologações de terras são apoiados pela própria Organização dos Estados Americanos, que atua também no combate às diversas formas de discriminação. Então, essa atuação da OEA, você pode observar. Primeiro, eles vão estar voltados para essas missões, que muitas vezes são missões voltadas exclusivamente tais como
questões naturais, questões físicas, questões alimentares, questões econômicas, administrativas, políticas, etc. Programas de remover minas terrestres que foram deixadas e quando teve o problema da guerra, por exemplo, a comissão voltada para a violação dos direitos humanos, também a questão das entorpecentes, questões de tráfico de drogas, de armas, produtos químicos, questões da biodiversidade e questões de áreas sociais, é o que a OEA ela propõe para atuar na Organização dos Estados Americanos. Curiosidade que você pode observar que nos diz o seguinte: em 1948, em Bogotá, Colômbia, com o compromisso de defender os interesses do continente americano e buscar soluções pacíficas para o desenvolvimento econômico, social e cultural, 21 países assinaram a Carta da Organização dos Estados Americanos. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. E atualmente a organização conta com 35 estados membros. Além daqueles que assinaram o programa, nós temos 35 estados membros. Cuba, muitas vezes, ele não faz parte desse contexto quando é pedido para o afastamento dela. Nós podemos observar lá na página 21, agora é a sua vez. E a pergunta número 1A, que está aqui na página número 21 da apostila, que você pode observar, nos diz o seguinte: a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança integram a estrutura da ONU. Letra A. Cite uma semelhança e uma diferença entre esses dois órgãos. Então vamos ver quais são as diferenças e as semelhanças entre elas. Semelhança: as decisões acontecem por meio de voto. E a diferença: no Conselho de Segurança, os membros permanentes têm o direito a veto. Então vou dar um tempinho para você copiar essa resposta da página número 21, questão 1A. Essa primeira atividade que nós temos do módulo número 2, que é a questão 21, né? Página 21, número 1A. Agora vamos para a questão 1B, que diz assim: o governo brasileiro é candidato por uma vaga permanente no Conselho de Segurança. Tá? Com base na importância política e econômica desse projeto, escreva um argumento que seja favorável ou contrário a essa defesa de vaga. Então aqui, o Brasil já faz parte desse Conselho de Segurança. Mas eu vou colocar para você a resposta então da 1B já para você. Ponto favorável: ser um membro permanente significa ter mais poder nas decisões políticas globais, e ao contrário, ser membro permanente requer elevados investimentos em estrutura militar. Então vou dar um tempinho para você copiar essa pergunta da página 21, número 1B. E a questão da página número 22, questão número 2, 3 e 4, fica para o próximo vídeo, no qual nós colocamos para vocês as respostas, tá bom? Continuando, na próxima aula,
Vamos falar sobre a OTAN e o grupo do G7, que é o próximo assunto, e também fazer a correção da página 22, número 2, 3 e 4. Muito obrigado, porque você está sempre curtindo os vídeos, assistindo, colocando suas posições, e que Deus possa sempre abençoar você. E obrigado, porque Deus está sempre presente no nosso coração. Vamos finalizar com uma oração. Que a presença do bom Jesus possa estar presente com cada aluno da 121 e 122. Obrigado pela tua paz, pelo teu amor e porque sempre o Senhor está protegendo e nos guardando. Nos oriente, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, turma. Que Deus possa abençoar. Até o próximo encontro. Fui, até, tchau, tchau.